responsabilidade de determinar qual tipo de fundação sua edificação terá é de total responsabilidade do engenheiro civil. Para tanto, algumas peculiaridades elas devem ser levadas em consideração antes do momento dessa escolha. Falaremos um pouco a respeito de um dos tipos de fundação profunda existente, a fundação por estaca hélice contínua monitorada, onde esse nome se dá devido à sua perfuração ocorrer pelo um trado em formato de hélice. Essa perfuração ocorre de maneira contínua e os seus dados eles podem ser controlados na tela de um monitor. Esse tipo de fundação caracteriza-se por ser um dos mais utilizados país afora, devido à sua versatilidade e prática, e por chegar a alcançar cerca de 38 metros de profundidade. Assim como para os outros tipos de fundações, a fundação por estaca hélice contínua monitorada, antes da sua execução, deve ser analisado um estudo prévio do solo, pois apesar dele ser trabalhável em locais onde existem lençóis freáticos, ele é rejeitável para locais onde existam rochas e matacões. Mas talvez o grande diferencial desse método se dá devido a seu monitoramento eletrônico, onde à medida em que a perfuração vai sendo feita, algumas informações podem ser observadas na tela de um monitor, como a sua profundidade, a sua velocidade de rotação, o seu torque, a sua pressão do concreto e o seu fluxo no concreto. Portanto, se você deseja executar uma obra com fundação profunda e o seu projeto exija rapidez e versatilidade, e seu terreno tem as características, a fundação por estaca hélice contínua monitorada é uma boa opção para você. Veremos a seguir como executar esse tipo de fundação, bem como as suas vantagens e desvantagens. Eu, Alisson Costa, ficarei com a parte da execução. Na execução, ela é dividida em perfuração, concretagem e colocação da armadura na estaca. Na parte da perfuração, ela consiste em introduzir uma haste de perfuração em formato hélice no terreno, por meio de um torque que o motor gerará para vencer, claro, a resistência do solo presente naquele local. Para evitar a introdução de água ou solo dentro da haste que está entrando, ela é colocada uma tampa metálica provisória que, quando for concretada, ela será expulso. Sempre o avanço é superior a 1 passo por giro e a relação entre avanço e a rotação decresce ao aumentar as características mecânicas do terreno. A metodologia da perfuração permite a sua execução em terrenos coesivos e arenosos, na presença ou não de lençol freático, e atravessa camadas de solo consistente com índice de SPT de 30 golpes a mais de 50 golpes. Claro que depende do tipo de equipamento utilizado. A velocidade, ela produz em média 250 metros de estacas por dia, dependendo do diâmetro, da profundidade, da resistência, do terreno e principalmente do fornecimento contínuo de concreto. Após a profundidade desejada, inicia-se a fase de concretagem. O concreto é colocado por meio de bombeamento pelo interior da haste tubular. Esse concreto ele está sob pressão, logo a tampa provisória que foi falada lá no início, ela é expulsa e o trado passa a ser retirado sem rotação. Deve-se ter uma atenção à pressão positiva de ordem de 0,5 a 1 kg/força por centímetro quadrado. Essa pressão positiva visa garantir a continuidade do fuste da estaca. Para tanto, devem ser observados dois aspectos executivos. O primeiro é certificar-se de que a ponta do trado, na fase de introdução, ela tenha atingido um solo que permita a formação de bucha, que garanta que o concreto seja injetado e mantenha abaixo da ponta do trado e não suba pela interface sob trado. A segunda observação é controlar a velocidade de subida do trado, de modo a sempre ter um superconsumo de concreto, ou seja, o volume injetado e o teórico superior a 1. Já quando o trado já for sendo retirado, um limpador mecânico lá em cima já vai removendo o solo confinado entre a hélice do trado, e uma escavadeira remove esse solo. Após a parte de concretagem, a parte em que haverá a colocação da armadura na estaca. A armadura tem uma forma de gaiola, que ela é introduzida na estaca por meio de gravidade, sendo empurrada pelos próprios operários ou com auxílio de um pilão de pequena carga ou de um vibrador. As estacas submetidas apenas a esforços de compressão.
levam em armadura no seu topo, em geral, variando de 4 a 6 metros de comprimento. Essa armadura visa proporcionar uma perfeita ligação entre a estaca e o bloco de coroamento, ou seja, com a estrutura. Outra finalidade dessa armadura no trecho superior é garantir sua integralidade estrutural. Lá na fase da escavação, para a execução dos blocos, que geralmente é feito com auxílio de escavadeiras mecânicas que batem nas estacas durante sua operação, por mais cuidadoso que seja o operador. Para as estacas submetidas à ação de esforços horizontais e momentos fletores no seu topo, o comprimento da armadura sempre deve abranger todo o trecho do fuste da estaca onde atua o diagrama de momento. Já nesse caso, a eficiência da instalação da armadura, a mesma deve ser convenientemente enrijecida, dotada de barras grossas e a espira helicoidal devidamente armada e soldada nas barras longitudinais. Já para as estacas submetidas à tração, é preferível, do ponto de vista executivo, armá-los com uma ou mais barras longitudinais em feixes de barras emendadas por luvas rosqueadas. Como neste tipo de armadura não existe estribos, pode-se armar a estaca em todo o comprimento sem maiores dificuldades. Depois de concluída a estaca, o operador posiciona o equipamento em outro ponto para executar mais uma estaca. Não deve-se executar uma estaca ao lado da outra. Recomenda-se uma distância de 4 diâmetros entre uma estaca que acabou de ser executada e a estaca seguinte. Em um bloco com 4 estacas, executa-se 2 estacas na diagonal e no outro dia executa-se as outras 2. Quanto às vantagens, uma das principais se dá devido à sua produtividade, quando comparada aos outros tipos de fundações por estacas, onde usualmente chegam-se a produzir cerca de 15 a 25 estacas diariamente. Outra vantagem se dá em relação às dimensões, onde pode alcançar medidas em diâmetros que podem chegar até 1,5 m e profundidades que podem chegar até 38 metros. Uma outra grande vantagem desse método se dá em relação à ausência de vibrações e o baixo nível de ruído, sendo fundamentais para obras que estejam próximos de locais onde existam edificações próximas. Outras 2 características se dão em relação aos equipamentos, que são de manuseios relativamente fáceis, e também com relação ao local de execução, que podem ser em locais tanto abaixo como acima do lençol freático. E o último, e não menos importante, talvez até um dos primordiais, se dá devido ao monitoramento eletrônico, onde todo o processo de execução pode ser monitorado e controlado através da tela de um monitor. Com relação às desvantagens, uma das que podemos citar é com relação aos equipamentos, onde os maquinários possuem grandes dimensões, sendo impossível trabalhar em locais de áreas pequenas, necessitando-se de locais com bastante espaço, e também em locais onde a declividade do terreno sejam de grandes proporções. Outra desvantagem se dá em relação à colocação de armaduras com comprimentos superiores aos 6 metros, o que exige que as mesmas sejam confeccionadas com ferros grossos para torná-las mais rígidas. E a última desvantagem, e não menos importante, se dá em relação à confecção do concreto, onde este possui características especiais, sendo produzidas em usinas, necessitando de transporte até a obra. Dando continuidade, eu, Anderson, juntamente com Lara, vamos falar um pouco sobre a estaca raiz, uma estaca muito utilizada quando se pensa em fundação profunda. A gente vamos abordar termos como conceito, histórico, características que essas estacas possuem, esse tipo de fundação, equipamentos e materiais que são utilizados no processo de execução, o processo de execução em si, as vantagens e desvantagens de optar por esse tipo de fundação e um pequeno comparativo referente à estaca raiz e estaca hélice. Então agora vamos com um conceito, para esse tipo de estaca. Então a estaca raiz é uma técnica de construção de fundação profunda, como já foi abordado, segundo os critérios da NBR 6122/10. A estaca raiz também pode ser conhecida como estaca cavada injetada, e é aquela em que a transmissão da carga é feita pela resistência da ponta ou pela resistência do fuste, que é a superfície lateral. Então, como a gente viu nas fundações diretas, foi mostrado nos outros trabalhos,
que as cargas são transmitidas diretamente pela área de seção transversal, né? Por exemplo, bloco, sapato. Neste caso, a fundação se trata de uma fundação profunda e a transferência das cargas vão ser feita tanto pela ponta da estaca, de forma a pressão que a estaca vai exercer no solo, tanto pela lateral, referente ao comprimento da estaca, né? Que vai ser transmitida através do atrito com o solo. Quanto ao surgimento desse método, a inicialização, a utilização e o desenvolvimento deste se deu no ano de 1950 na Itália, desenvolvida pelo professor e engenheiro civil Fernando Leeds. O professor Fernando Leeds apresentou suas primeiras patentes no 10º Congresso de Geotecnia no ano de 1970 na Itália. Após o professor ter feito as patentes, muitas empresas começaram a comercializar um tipo de estaca parecido com as usuais hoje em dia, né? Elas tinham um diâmetro em torno de 25 centímetros. Com o avanço e a exigência do melhoramento, já que tinha resultado usar esse método construtivo para fundações, as empresas requeriam de uma estaca que pudesse suportar mais carga. Então, a solução foi que aumentasse o diâmetro dessa estaca, né? Então, hoje em dia, são produzidas estacas com até 50 centímetros de diâmetro. Quanto às características da estaca raiz, ela suporta uma alta capacidade de carga. Em alguns casos, podem suportar até 140 toneladas forças. A possibilidade de execução em áreas restritas. Isso é uma característica muito importante a ser tratada desse tipo de fundação, porque há muitos casos que tornam inviável qualquer outro tipo de fundação. Então, ela de longe se dá para escolher que ela é melhor ser utilizada. Outra característica é que a perturbação mínima do ambiente circunstante. Em termos de vibrações, não é tão prejudicial a construções vizinhas, mas também característica pode causar um problema, assim, vamos dizer visual, porque quando na parte de escavação do processo para fazer estaca, a água e a lama fica um detalhe visual que não é muito legal não, mas isso não é um problema tão grande não, comparado aos benefícios. Isso pode ser constado na imagem mais à frente que vai ser mostrado durante o processo de execução. Elas podem ser executadas em qualquer tipo de terreno e em direções especiais. Então, para esse tipo de fundação, ela não tem, o terreno não, vamos dizer assim, impede que seja feito ela. Devido à sua perfuração ser de alta eficiência, ela consegue escavar pedras, pedregulho. E também essas estacas podem ser postadas em direções sem ser 90 graus com a superfície, considerando a superfície plana, né? Ela pode ter inclinações e podem ser executadas com a utilização a compressão ou a tração, né? Então essas estacas podem ser solicitadas tanto a tração como compressão e são moldadas em loco, né? Pede-se até que se tenha uma agilidade para que, como se processo parecido uma laje, né? Para que seja eficiente para começar e terminar rápido, não ter pausas, esse tipo de coisa, para não prejudicar a estrutura. E são inteiramente armadas ao longo de todo o seu comprimento. Justamente, ela tem que todo o seu comprimento ser armada, já que ela está suposta, pode ser suposta tanto a tração como a compressão. Fazendo uma listagem sobre os materiais e equipamentos utilizados no processo, eu vou citar os equipamentos principais e os materiais usados. O primeiro equipamento citado aqui é a perfuratriz, que o próprio nome já diz, né? É responsável por fazer a perfuração. E essa máquina pode ser rotativa, hidráulica, também pode ser mecânica ou movida a ar comprimido, né? Todos esses três são processos bem mecanizados e especialistas. O tubo de revestimento, que a partir do momento que a perfuratriz já vai perfurando, ela já vai deixando com o revestimento já. Compressor de ar,
o misturador que vai ser usado, né, para misturar o cimento e a areia, a bomba de água que vai ser usada, vamos dizer assim, para mandar água para a escavação, vamos dizer, para facilitar o processo de escavação, que exige água também. O conjunto extrator dotado de macaco hidráulico, que vai ser utilizado na extração do revestimento posteriormente. E reservatórios com água, que garantam pelo menos a continuidade de uma estaca, ou seja, enquanto estiver fazendo aquela estaca não pode faltar água, tanto na cava como na parte da produção em si. E os materiais principais utilizados são cimento, areia e aço. É muito fácil encontrar uma imagem que represente todo o processo, tanto produtivo como executivo desse tipo de fundação. Mas essa imagem a gente pode fazer a identificação de alguns componentes que foram citados neste trabalho. Anteriormente foi falado que, em termos da poluição, a gente pode ver que não fica uma imagem agradável, né, por causa da lama. E quanto à identificação dos equipamentos, dá para ver a perfuratriz, né, o equipamento principal que está entre os operadores, os tubos de revestimento que está no canto inferior esquerdo, e essas mangueiras que está em direção à perfuratriz são tanto o ar que é mandado pelo compressor como a água que é fornecida. Então, durante o processo de execução, vai ser mostrado mais imagens e mais ilustrações sobre esse processo. O processo executivo da estaca raiz é dividido em 3 etapas: a perfuração, a fixação da armadura, injeção da argamassa e retirada dos tubos, sendo que a injeção da argamassa e retirada dos tubos metálicos é uma só. A primeira, sendo perfuração, ela pode ser vertical ou inclinada e executada com equipamentos mecânicos chamados de perfuratrizes, que podem ser pneumáticas, hidráulicas ou mecânicas. Para a perfuração, normalmente é utilizado o processo rotativo com a circulação de água, lama benzonífica ou polímero sintético, que permite a fixação do tubo metálico para o revestimento provisório, até a ponta da estaca. No caso de descobrir algum material resistente durante a perfuração, como matacões ou rocha, pode ser utilizada uma coroa diamatada, ou pode-se prosseguir a perfuração por um processo percussivo. Para o correto posicionamento da perfuratriz, é necessário que o terreno esteja nivelado. Antes do início da perfuração, deve-se conferir a verticalidade e o ângulo de inclinação do tubo metálico em relação à estaca. O tubo metálico ele é inserido conforme a perfuração vai ganhando profundidade, sendo composto por vários segmentos que serão ligados entre si por juntas rosqueáveis. O segundo é a fixação da armadura, que após a perfuração deve-se fazer a limpeza interna do tubo metálico. A limpeza é feita através do golpes de água dentro da própria estaca. Então, a armadura é inserida no interior do tubo e ela é constituída por uma ou mais barras de aço, devidamente estribadas conforme a especificação do projeto estrutural da estaca. Também de acordo com as características informadas pela sondagem. Para que essas estacas sejam dimensionadas corretamente, deve seguir as orientações da norma ABNT 6.122 de 2010, Projeto e Execução de Fundações. A terceira etapa é a injeção da argamassa e a retirada dos tubos metálicos. A argamassa ela é constituída por cimento e areia, é bombeada através do tubo até a ponta da estaca. O macaco hidráulico, utilizado para a retirada dos tubos metálicos, deve ser programado de forma que a retirada não aconteça muito rápida. Senão, a distribuição uniforme da massa pode ser comprometida. À medida que a argamassa sobe pelo tubo de revestimento, o tubo é concomitantemente retirado. Quando o tubo estiver cheio, a extremidade superior é fechada e são aplicados golpes de pressão com ar comprimido para o adensamento da argamassa e a interação com o solo, atrito lateral no caso. Sendo que, através disso,
o tubo metálico ele é retirado. Falando agora sobre as vantagens da estaca raiz, são elas a ausência de vibração e descompressão do terreno, podendo então ser utilizada em terrenos com construções vizinhas. Consequentemente, ela não provoca poluição sonora. Tem a possibilidade de execução em áreas de espaço limitado, devido ao equipamento por ser pequeno porte ou médio porte. Pode também a utilização em terrenos com presença de matacões, rochas e concreto. Tem a capacidade de perfuração de matérias rígidas. Tem a possibilidade de combater esforços de flexão e a execução com maiores inclinações de 0 a 90 graus. Já as suas desvantagens, ela tem um custo bastante elevado, tem um alto consumo de cimento, alto consumo de ferragens para as armaduras, grande impacto ambiental e a obra alaga devido ao grande consumo de água. E para finalizar, agora eu vou falar sobre a diferença entre a hélice contínua e a estaca raiz. A estaca raiz ela pode ser executada com equipamentos de rotação, com circulação de água, lama betonífera ou ar comprimido. Ela é recomendada para obras com dificuldade de acesso para o equipamento de escavação, pois emprega equipamentos com pequenas dimensões, tipo altura de aproximadamente 2 metros. Pode atravessar terrenos de qualquer natureza, sendo indicado também quando o solo possui matacões e rochas, por exemplo. Pode ser executada de forma inclinada e resistindo aos esforços horizontais. Já a hélice contínua, ela é executada através de um equipamento que possui um trado helicoidal contínuo, que retira o solo conforme se realiza a escavação, e injeta o concreto simultaneamente, utilizando a haste central deste mesmo trado. É um sistema que proporciona uma boa produtividade, e por esse motivo é recomendável que haja uma central de concreto nas proximidades do local de trabalho. Além disso, as áreas de trabalho devem ser planas e de fácil movimentação. O sistema ele pode ser empregado na maioria dos tipos de solo, exceto em locais onde há presença de matacões e rochas. As estacas elas são muito curtas e atravessam materiais extremamente moles e também deve ter a sua utilização analisada cuidadosamente. A mais utilizada é a hélice contínua, porém, só não é utilizada ela quando há presença de matacões ou rochas e, com isso, entra a estaca raiz. Então, a estaca raiz ela só é utilizada quando o solo não permite a hélice contínua.